A vida de São José, revelado à abadesa Maria Cecília Bage. Uma vez em Nazaré, agia como se ela de fato lá estivesse e entoava os cantos de louvor, suplicava pela vinda do Messias, trabalhava com afinco e fazia todas as esmolas que sua condição lhe permitisse. Uma vizinha muito caridosa e amiga o assistia em suas necessidades domésticas e ele realizava frequentes jejuns. Voltando cansado do trabalho e não podendo conversar com Maria, ia aos aposentos dela e lá permanecia ajoelhado, lembrando-se de que era ali que ela se mantinha em suas contínuas preces, orações e colóquios divinos. E ele chorava e pedia ao Altíssimo ajuda e proteção. Sentia-se assim mais confortado, pois fora naquele quarto que se operara o grande milagre da encarnação e Deus apreciava muito o local e lá espalhava suas bênçãos celestes. Ao perceber este fato, José, ao ser assaltado por qualquer aflição, para lá se dirigia, achando que o local fosse santificado só pelo fato de que Maria também lá estivera. Todavia não faltaram também atribulações para o santo, durante a ausência de sua esposa. Certas pessoas, cientes de que Maria havia sido conduzida até Isabel e por instigação do demônio dirigiam-se à oficina onde José trabalhava e o aborreciam com o fato de ele haver permitido sua permanência na casa de outras pessoas. O santo, embora sofresse com estas acusações, nada lhes respondia e nem mesmo se ressentia com elas. Outras, a títulos de pena, criticavam Maria, que a havia abandonado tão só, fato que lhe deveria causar grande tristeza, diziam. Estas palavras, dirigidas contra Maria, feriam duramente seu coração e ele preferia não ouvi-las. Com boas maneiras, repreendia as pessoas no sentido de que medissem suas palavras e não ofendessem a Deus com aquelas acusações. Passou por muitas atribulações desse tipo durante os 3 meses da ausência de Maria. Estava plenamente consciente desses seus sofrimentos todos e pedia a Deus que lhe desse força para suportá-los com dignidade. O anjo lhe falava agora mais frequentemente e lhe dava notícias sobre sua esposa e lhe garantia que ela o assistia constantemente através de suas preces e orações. Dizia também que ela crescia progressivamente em suas virtudes, em seu amor e em seus agradecimentos a Deus, e isso tudo fazia com que ele procurasse imitá-la e desenvolvia seu desejo em poder revê-la e conviver novamente com ela e chamar-se pela sua volta. A Virgem Mãe de seu lado não deixava também de enviar-lhe anjos para sua companhia que, através de suas inspirações, o colocavam naquelas suas aflições todas. Assim José teve o auxílio distante de sua esposa e foi muitas vezes assistido e confortado. Seu grande consolo e alegria, contudo, era o de poder orar no pequeno quarto dela, onde encontrava o desejado sossego e por vezes se via iluminado com o entendimento para os muitos segredos e mistérios divinos. Ficava também muito satisfeito quando seu anjo lhe dava notícias de Maria e lhe assegurava que ela o mantinha permanentemente em sua lembrança e que muito orava por ele. O santo reconhecia estas graças e agradecia profusamente ao Senhor neste aspecto, vendo que
vendo em tudo sua infinita bondade e os muitos méritos de sua amada esposa. Colocava-se então a orar por ela para que continuasse coberta pela graça divina e que assim sempre permanecesse em seu já grande amor por Deus. Maria, conhecedora que era de todos estes fatos, sentia-se muito grata a José, que algumas vezes se mantinha conversando com suas vizinhas sobre as virtudes todas de sua esposa. Essa pessoa que preparava as refeições do santo era muito temente a Deus, muito amiga do casal e reconhecia também as virtudes de Maria e muito a elogiava por isso. José, muito confortado com suas palavras, chorava de alegria e tinha imenso desejo de ter Maria de volta para o convívio de ambos. Suspirando, dizia: ó minha querida esposa, quando te terei novamente em casa para podermos conversar sobre os assuntos sagrados? Tu estás longe, mas meu coração está contigo e eu te amo em razão de seres, de fato, uma santa esposa e porque o Senhor deposita em ti tantas graças. Creio que este meu amor não desagrada a Deus, pois se fundamenta em sua graça e também porque, habitando Ele em teu coração, eu em ti também amo sua misericórdia e o seu amor. Anseio por tua volta para que em mim se acenda cada vez mais o amor que tenho por Ele, pois tuas admiráveis virtudes são estímulos para o meu coração e me fazem crescer em perfeição e na prática das virtudes todas que te caracterizam. Assim falava, e Maria, embora distante, podia ouvi-lo perfeitamente e endereçava ao Senhor todos aqueles louvores de seu marido. Confessava-se muito humilde, o louvava, o honrava e agradecia a ele por tudo. Orava muito por José, a cujo favor pedia continuamente a concessão de novas graças e favorecimentos. José sabia destes fatos e também agradecia ao Senhor e rezava por Maria. O santo jamais deixou as práticas executadas antes de seu casamento. Ao contrário, praticava-as ainda mais intensamente e com mais perfeição. Essas atividades se referiam à assistência que sempre dava aos agonizantes, pelos quais fazia fervorosas orações, suplicando para que Deus lhes desse o descanso eterno e os libertasse das tentações do demônio e lhes desse também forças para enfrentá-lo. Orava muito também pelos pecadores de forma geral, para que fizessem as necessárias penitências e fossem assim perdoados de suas culpas. Suas súplicas eram sempre acompanhadas de vigílias noturnas, jejuns, esmolas e com muitos suspiros, pedidos para que o Senhor ajudasse aquelas almas que se encontrassem tomadas de idolatria. Pedia muito para que o Messias fosse enviado logo ao mundo, para iluminar com a sua luz todas as pessoas que se encontrassem à beira da morte. O Senhor muito se satisfazia com este tipo de pedidos e retribuía através de graças muito especiais, aumentando seus merecimentos e favorecimentos correspondentes e desenvolvendo nele ainda mais os seus caridosos desejos, para que se tornasse progressivamente mais digno de suas graças divinas. José conduz Maria de volta para casa. Aproximando-se o final do período previsto de 3 meses de permanência de Maria junto a Isabel, o anjo falou novamente com José e lhe ordenou que fosse ter com ela e a conduzisse de volta a Nazaré, uma vez que essa era a vontade do Senhor. José já havia pensado nesta possibilidade, mas aguardava justamente ordens neste aspecto.
Ficou, pois, muito alegre ao recebê-las e muito se rejubilou com a perspectiva de reconduzi-la de volta para casa. Ao amanhecer, depois de suas habituais orações, colocou-se a caminho com muita alegria, certo de que Maria iria rezar por ele durante a caminhada, e nisso não errava, pois ela, ciente de tudo, de fato orava para que ele fosse assistido e protegido durante a viagem. Tais preces não foram inúteis e o santo teve mesmo assistência muito especial durante a viagem e foi objeto de muitas graças divinas. Seu caminhar era normalmente rápido, mas na verdade acelerou muito seus passos. Tal era seu amor por Maria e seu desejo de vê-la o mais rapidamente possível. E mantinha seu pensamento em Deus, que considerava como objeto principal de seu amor. Amava sua esposa em Deus, pois a considerava como sendo extraordinariamente amada por ele e muito favorecida por suas graças muito especiais. José olhava sempre para o céu, onde habitava seu grande tesouro, e assim se mantinha a contemplar as obras da suprema sabedoria que em um instante havia criado todas as coisas e criaturas. Lá mantinha seus olhos em estática admiração. Noutras ocasiões parava e olhava as pequenas plantas, árvores, campos, e mais uma vez admirava a sabedoria do Senhor em criar tudo com tal ordem. Profundamente emocionado, exclamava: ó Deus onipotente, sapiente, incompreensível, incomensurável e inenarrável, como sois digno de ser amado! Oh, como é possível que nem todas as criaturas vos amem? Como podem não amar tanta bondade? Como podem ser infelizes estes corações e não apreciar as vossas divinas obras, se sois todo amor por elas e tanto haveis feito para servi-las e confortá-las? E tendo elas sido criadas para vos amarem, como vos negam este amor? Ah, Senhor, é mesmo verdade que elas existam em tão grande número? A partir de tais ideias, ele se punha a chorar em razão de pesar que tinha por Deus não ser devidamente amado por todos. Desde sua mais tenra idade, já havia mostrado grande propensão para Deus, pois permanecia já na época muito tempo olhando para o céu, nisso encontrando grande satisfação. Saciava assim seus desejos e lá mantinha seus olhos por longos tempos, com seu espírito vagueando, pois seu pensamento mais alto era o de contemplar a Deus naquele seu reino santificado. Desejava lá habitar e pedia constantemente pela vinda do Messias, suspirava repetindo as súplicas feitas pelos profetas e patriarcas, e tais pensamentos acabavam por transformar-se em maior amor pelo seu Deus, e o Senhor muito se comprazia com esses pedidos e o enchia de alegrias, iluminando sua razão e o seu espírito. Assim o santo podia entender muitos dos mistérios divinos e se assegurava da próxima vinda do Messias ao mundo, dizendo: estou certo de que vós atendereis às minhas súplicas feitas continuamente por minha esposa Maria, pois estou ciente que ela vos é muito querida e sei que suas súplicas serão atendidas. Entre outras, tais eram os pensamentos afetivos de José e os colóquios que tinha com Deus durante a sua viagem. E ele de tal forma se mantinha assim entretido que nem mesmo percebeu o seu término. Tais eram seu amor pelo Senhor e a satisfação em contemplar suas obras e também em transmitir a ele os desejos que tinha no coração. Em um desses dias, após longa caminhada, quedou-se admirando o céu e a terra, até onde sua vista alcançava, e exclamou: meu Deus,
Vós sois o Senhor absoluto de tudo o que vejo. O céu, a terra, os mares, os rios, são todos vossos e todos se encontram sob o vosso domínio. No entanto, embora tão grande, vós não vos sentireis rebaixado em habitar entre os homens. E então irão existir aqueles que terão a grande ventura de vos conhecer e do vosso convívio. Ó grande Senhor, como sois grande! Neste estado de espírito, o santo pôde conhecer em êxtase tal, no qual teve consciência não somente de que o Messias verdadeiramente viria habitar entre os homens, mas também que ele seria muito humilhado por eles e que iria conviver com os miseráveis, os simples e os pobres. Cheio de alegrias, ele dizia então, se é assim, e ele chegar nestes nossos tempos, não se sentirá rebaixado em coabitar conosco, embora pobres e miseráveis? Oh, como seremos felizes então! Benditos seremos, se de fato nos mostrarmos dignos de tão grande ventura. A partir deste instante, o santo não só clamava com mais ardor a vinda do Messias, como também permaneceu com grande júbilo em seu coração à espera do prometido Messias, seguro de que ele não se envergonharia em conviver com ele. Terminando a viagem, dirigiu-se imediatamente para a casa de Zacarias, onde sua esposa e as demais pessoas o aguardavam, combinada que haviam sido sua volta ao fim de 3 meses para buscar Maria. Foi acolhido com grandes demonstrações de carinho e afeto, em especial de parte dela, que imediatamente lhe deu boas-vindas. Quando a viu, exultou e se rejubilou em seu coração, tendo-a por mais linda e mais graciosa, cada vez mais ornada de graças divinas. Tomado de grande sentimento de amor e veneração, ele a saudou com uma profunda inclinação de cabeça e disse: ó minha querida Maria, quanto tenho ansiado em ver-te outra vez e quanto este pensamento alegrou minha viagem. Neste instante só em ver-te ficam saciados todos os meus desejos. Tendo eu recebido de Deus a ti como companheira fiel e amiga, simplesmente não posso mais viver longe de tua presença, a não ser à custa de grandes sofrimentos. Maria o convidou então para que louvassem a Deus pela graça que lhes havia concedido, e eles assim o fizeram com louvores e agradecimentos, e ela pelo que lhes concedia e também pela sua assistência e proteção durante a viagem feita pelo santo. Encontrando já nascido o precursor do Messias, João Batista, reconheceu que aquele menino havia sido gerado entre bênçãos divinas, ficando também logo ciente da graça divina presente no mesmo. João Batista, de seu lado, também o reconheceu, pois ao vê-lo inclinou sua cabecinha para saudá-lo, exteriorizando assim sua alegria em tê-lo presente. José se congratulou muito com os pais de João Batista pelo grande favorecimento que lhes havia sido concedido pelo Senhor e lhes disse prever para o menino importantes acontecimentos, acreditando que ele se tornaria um grande profeta, muito respeitado por Deus e pelos homens. E juntamente com todas essas palavras, todos os presentes se rejubilaram e se uniram em louvores e agradecimentos pelo feliz acontecimento. Maria e José se decidiram então partir. Isabel e Zacarias queriam muito que eles lá permanecessem por mais tempo e se mostraram muito tristes com a sua partida, em ter de se abster de sua prezada companhia. Todavia, o casal se mostrou decidido pela viagem imediata, pois eles desejavam cumprir com as ordens divinas. E lhes explicaram muito amavelmente aquela sua necessidade em retornarem a Nazaré. O casal desejou também fazer doações para Maria e José,
mas eles não as aceitaram, pois haviam já decidido sua permanência em estado de pobreza e aceitaram somente o que lhes era absolutamente indispensável para a jornada. Em sua partida, muitas foram as lágrimas derramadas por seus parentes e pelos coabitantes da casa, pois todos haviam tido grandes alegrias com Maria e também muitas satisfações com a sua maneira de ser. Isabel foi a que mais sentiu aquela partida, pois estava ciente de quem era sua prima e do tesouro que encerrava em seu puríssimo ventre. Muitas vezes dirigiu-se a José como sendo abençoado pela grande ventura de ter sido escolhido para marido da Santíssima Donzela Maria e invejando-o santamente por aquela tão grande sorte, o santo então lhe pedia para que agradecesse ao Senhor em seu nome por este verdadeiro favorecimento que lhe fizera. Executados todos os atos normais às partidas, Maria e José se foram com grande alegria, e todos os da casa se sentiam gratos pelos benefícios recebidos da Divina Mãe, embora se mostrassem também tristes e aflitos por se privarem de sua tão amável companhia. Não se cansavam de abençoá-la e de comentar suas inúmeras qualidades e virtudes. José e Maria partiram muito contentes, pois sabiam ser essa a vontade de Deus. Entre todos, José era quem se mostrava mais satisfeito, muito alegre por poder conduzir de volta para casa sua querida esposa, parecendo-lhe mesmo que levava um verdadeiro tesouro com ele. E não errava, pois conduzia o Redentor e a Rainha do céu e da terra. Ninguém pudera avaliar quanto exultante estava e a alegria que tinha em seu espírito, pois só ele mesmo sabia. Na viagem de retorno, o santo narrava para ela todos os acontecimentos de sua viagem de ida e sobre quanto favorecido havia sido pelo Senhor durante o percurso. Contava o que havia ouvido sobre a vinda do Messias e de como ele iria dignar-se a viver entre os humildes, os simples e os mais necessitados. E dizia: querida Maria, nós somos muito pobres. Se tivermos a felicidade de vê-lo, se vier durante os nossos tempos, estou plenamente seguro de que ele não se envergonhará em tratar conosco, e como seremos felizes então. Muito se alegrava Maria em ouvir estas emocionadas palavras de seu marido e lhe disse que isso seria um extraordinário motivo para que louvassem e agradecessem a infinita bondade do Senhor. E estas suas palavras tornavam ainda mais inflamado o amor que ele tinha em seu coração. Dessa forma passaram ambos a louvar o seu Criador em conjunto. José lhe pedia para que entoasse algum cântico de louvores ao Senhor, e ela o atendia prazerosamente. Com muita graça cantava e compunha hinos de louvor ao Criador e ao Verbo divino encarnado que levava em seu ventre. Eram tais a doçura e suavidade desses cantos que o santo se via extasiado de contentamento. Uma grande quantidade de aves parava para ouvir as cantigas de Maria e fazia coro com ela, como se fossem dotadas de razão e desejassem acompanhá-la e imitá-la. O santo se maravilhava com tais cenas de amor e com todas as qualidades mostradas por sua esposa, virtudes que lhes eram bem conhecidas pelo Senhor em razão dos seus grandes méritos. Terminados os cânticos, ele se voltava para ela e lhe dizia: podes ver, Maria, como nosso Deus te ama e te favorece? Também através de sinais exteriores, ele deseja manifestar seu agrado e faz tudo isso para te agradar. É claro que estes pequenos animais o louvam, seu Criador que é, mas louvam também a ti, porque só a ti prestam tais homenagens. Na verdade, as aves todas se mostravam alegres e festivas, permanecendo sempre em torno dela,
que se humilhava e dizia serem aqueles louvores destinados ao Criador e que ele lhes concedia aquela graça para que se animassem e se maravilhassem com a sua infinita bondade. E assim mais. Se ele nos ama tanto e nos dá sinais tão claros de seu amor, quanto devemos nós amá-lo e também promover inequívocos sinais de manifestação de nosso amor por ele? E ela passava então a discorrer sobre o amor que deviam ao Senhor, e em seu rosto se viam então inflamadas chamas. José observava que na fisionomia virginal de Maria, podia ver-se também intensa luminosidade que provocava nele veneração e alegria, e também se inflamava todo, pois suas palavras eram como dardos ardentes que penetravam em seu coração e que cada vez mais aumentavam o amor já existente nele.